Você ouve agora o programa Em Defesa da Fé, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim. Saudamos a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos na Bitoria FM 98.3 para apresentarmos o programa Em Defesa da Fé, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim, cujo templo matriz fica na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, número 89, Belo Jardim, Pernambuco. E na direção geral do programa está o nosso pastor Ailton José Alves, direção local, nosso pastor Hélio Ribeiro, e hoje na apresentação do programa, este que vos fala, diácono Max Glendel, também o nosso auxiliar irmão Mateus, o técnico de som, e também o nosso presbítero Eleonai Alves. Momento de oração. Querido Deus e amado Pai, é em nome de Jesus que aqui te agradecemos por mais um programa, Senhor. Nessa tarde de hoje, que o Senhor, através da rádio Bitoria FM, venha falar aos corações dos ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Que o Senhor possa tocar em corações feridos e angustiados e ensinar-nos através da Tua palavra, Senhor. Continua nos ajudando, fica conosco até o fim desse programa, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Muito bem, são agora 14 horas e 10 minutos aqui na terra do Bituri. Você está acompanhando o programa Em Defesa da Fé na Bitoria FM 98.3. Vamos ouvir agora um louvor na voz do trio R3, louvor que tem por nome No Limite. Escute, medite na letra deste hino. Deus tem uma palavra para o seu coração. A Igreja Assembleia de Deus convida você e sua família para estarmos juntos, adorando a Deus. Participe de nossos cultos. Domingo pela manhã, das 9 às 11h30. Venha conhecer mais de Deus na Escola Bíblica Dominical. Domingo à noite, a partir das 7 horas, grande culto de adoração. Sexta-feira, a partir das 7 da noite, participe do grande culto de ensino bíblico. Nosso endereço: Rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, uma bênção de Deus para a sua vida. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizel e Pipilos. WhatsApp do programa: 98963-6479. 98963-6479. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Saudações. Queridos ouvintes, com muita alegria vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Eleonai Alves, e neste momento queremos, em nome do nosso pastor Hélio Ribeiro, enviar uma saudação especial aos nossos queridos irmãos das diversas congregações da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nos vários bairros aqui da cidade, nas vilas e distritos também.
Queremos enviar uma saudação especial aos irmãos da congregação no bairro do Portal Kennedy. Enviamos uma saudação a cada irmão e irmã, aos conjuntos, aos obreiros daquela congregação. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Também uma saudação especial aos irmãos da congregação no bairro do Maria Cristina. Que Deus continue abençoando aos jovens, adolescentes, às irmãs do círculo de oração, aos obreiros daquela congregação também, ao conjunto Canaã, que completou neste último domingo seu 14º aniversário, um culto muito abençoado para a glória de Deus, com batismos no Espírito Santo, salvação de vidas e o Senhor Jesus se fazendo presente uma vez mais no meio do seu povo. Enviamos também uma saudação especial aos irmãos do Templo Matriz, nosso presbítero Adriano Paulino, juntamente com sua família, aos irmãos da congregação Nencoab 1, presbítero Luciano Rodrigues, aos irmãos daquela congregação também. Também uma saudação especial aos irmãos nas vilas e distritos. Um abraço especial aos irmãos da congregação em Serra do Vento. Que Deus continue abençoando o diácono Lucivaldo, nosso irmão Vando, aos irmãos que estão ali trabalhando no Fabrico, mas que também estão na sintonia todas as tardes, participando do programa da Igreja Assembleia de Deus. Que Deus abençoe também em nome de Jesus. Aos irmãos em Lagoa da Chave, aos irmãos em Taboquinha, presbítero Milton, irmã Sinésia, minha mãe, meu irmão Ezequiel, que Deus abençoe. Nosso irmão Sebastião, ali de Taboquinha também, que é ouvinte assíduo do programa. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, queremos também enviar saudações de paz aí para todos os irmãos que estão aí em Serra dos Ventos, no distrito de Serra dos Ventos. Nosso irmão Vando, que tem sempre acompanhado a programação do Em Defesa da Fé. Deus abençoe, irmão Vando, os irmãos que estão neste momento no Fabrico também. Recebam, melhor falando, as saudações de paz de toda a direção do programa Em Defesa da Fé. Queremos mandar um abraço para o nosso irmão Dorico aí da Esquadra e Vidros. Também para minha esposa, quero mandar um abraço para ela, a irmã Hélida, que está aí nesse momento trabalhando na ótica Belo Jardim. Para todo o pessoal aí também da ótica, recebam as saudações de paz do programa Em Defesa da Fé. Os irmãos aqui da congregação no bairro Tambor também, a irmã Cecília, as irmãs que estão neste momento no círculo de oração da comissão. Deus abençoe os jovens, o grupo El Shaddai, as crianças, os obreiros, a igreja de forma geral. Quero mandar um abraço especial para o nosso pastor Hélio também, que sempre acompanha a programação da nossa igreja. Que Deus abençoe a cada um dos ouvintes em nome de Jesus. Meus irmãos, eu também quero mandar saudações especiais à minha mãe e ao meu pai que estão ouvindo o programa, a minha avó Judite aí no Frei Damião, que também está na escuta do programa, e ao meu avô, que também ouve todos os dias a nossa programação. Que Deus possa abençoar todos os irmãos do bairro Bela Vista que estão sempre ligados na nossa programação. Que Deus possa continuar vos abençoando. Queremos também mandar um abraço aí para o nosso irmão Misael. Nosso irmão Misael aí do Santo Antônio, congrega aí na congregação do bairro Santo Antônio. Deus abençoe, irmão Misael, o jovem Ezequiel, seu filho, toda a sua família, os irmãos aí também da congregação do bairro Santo Antônio. Que Deus abençoe, nosso presbítero Paulo Leite, que é dirigente daquela congregação, os irmãos do eletrônico, nosso irmão Ilhas. Deus abençoe a cada um e cubra vocês com ricas bênçãos do alto, para a mocidade também, não se esquecendo, em nome de Jesus. Amém. Lembrando também que amanhã às 19 horas, nosso pastor Hélio Ribeiro convida todos os irmãos para estarem participando de mais um grande culto de doutrina da Palavra de Deus no Templo Matriz da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim, que fica localizado na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, número 89, bairro do São Pedro, ali próximo da Praça dos Correios. E o nosso pastor Hélio Ribeiro convida toda a igreja para estar participando amanhã de mais um grande culto de doutrina. Venha, convide sua família, não deixe de participar, não fique de fora deste grande investimento espiritual na sua vida. Com certeza o nosso pastor Hélio Ribeiro estará vos esperando com uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé.
Nesse tempo pós-moderno, o cristão deve se conscientizar que estamos experimentando a cada dia uma revolução de conceitos, ideias, princípios, juízos e valores. Vivemos uma época de mudanças tão profundas e de proporções tão amplas que nem sequer podemos mensurá-las. O que fazer? É preciso levantar o clamor e voltar-se para Deus com o coração contrito. Só assim, convido você para participar todos os dias dos seus cultos e ser renovado por Deus. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizeo e Pipilos. WhatsApp do programa: 98963-6479. 98963-6479. Leitura Bíblica. Muito bem, querido ouvinte, neste momento quero vos convidar para juntos lermos a palavra de Deus nesta tarde. E para isto eu vos convido para abrirmos as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 10. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 10, que nos diz a palavra de Deus: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. O que a Bíblia diz? Muito bem, querido ouvinte, neste momento estamos iniciando com muita alegria mais uma vez o quadro O que a Bíblia diz. Que Deus em Cristo continue vos abençoando em nome de Jesus. E nesta tarde estaremos dando continuidade ao assunto que iniciamos na semana passada, falando sobre as 7 cartas do Apocalipse. Hoje estaremos falando sobre a segunda carta, que foi direcionada à igreja que estava em Esmirna. E hoje estaremos falando, com a ajuda de Deus, sobre Esmirna, a igreja confessante e mártir. Esmirna é o emblema da igreja mártir. Se Laodiceia é a cara do mundo, Esmirna é o rosto do Cristo humilhado e ferido de Deus. Por isso, devotava-lhe o mundo uma aversão insana e inexplicável. Mas como calar a voz daqueles cujo sangue continua a clamar ao juiz de toda a terra? Seu testemunho não será silenciado. Haverá de erguer-se tanto dos túmulos como dos lábios que se abrem com mansidão, para mostrar as razões da esperança cristã. Nesta tarde iremos compartilhar o testemunho de Esmirna, que mesmo pressionada pelo inferno, soube como manter-se nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Muito bem, queridos ouvintes da programação do Em Defesa da Fé, queridos amigos e irmãos que estão nos escutando aí, caro presbítero Leonai, nosso irmão Mateus, nossa irmã Emily aqui que está conosco hoje. Nós queríamos começar aqui também falando que é importante, presbítero, frisar um pouco sobre a história da cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna era uma cidade que é uma cidade, né, que fica hoje na região da atual Turquia, mas outrora, na época da escrita do livro do Apocalipse, era uma cidade que ficava localizada na região da Ásia Menor, ali na região do sul, que ficava a sul da Galácia e no norte do mar Mediterrâneo. E a história da cidade de Esmirna é uma história muito bonita e que gera algumas curiosidades e que vem bem ao encontro daquilo que Jesus, de algumas coisas que Jesus fala no texto aqui, a qual ele direcionou a igreja naquela cidade. A história nos diz
em que Esmirna era a segunda maior cidade da Ásia Menor, ficando apenas atrás da cidade de Éfeso, a qual nós estudamos a igreja semana passada, que estava localizada naquela cidade de Éfeso. Então Esmirna, em importância, em grau de importância, só ficava atrás da cidade de Éfeso, ali na Ásia Menor. E é bonito porque a história nos conta que por volta do ano 600 a.C., Esmirna foi destruída, foi completamente destruída a cidade por invasão de povos bárbaros, e não ficou pedra sobre pedra. E 400 anos depois, por volta do ano 200 a.C., Lisímaco, ele reconstrói a cidade de Esmirna. E Esmirna literalmente se levanta do pó. E aí surge dentro do meio da população daquela cidade o costume de dizer que Esmirna era a cidade que esteve morta e reviveu, que tinha sido destruída e foi reconstruída, que tinha se levantado do pó, que tinha se levantado das cinzas. É interessante também porque a cidade ela tinha sido construída toda em torno do Monte Pagos. O Monte Pagos era uma elevação que tinha ali na Ásia Menor, e as casas dos nobres e dos ricos ali, dos políticos de Esmirna, elas eram todas localizadas na parte superior deste Monte Pagos. Ali ficavam as pessoas mais ricas, e a cidade era construída em torno desse monte, de maneira tal que a construção da cidade, o formato geográfico da cidade, dava-se a impressão de que era uma coroa, era muito parecido com uma coroa. E por essa razão Esmirna ficou conhecida também como a coroa da Ásia, ou a flor da Ásia, por causa da sua beleza e do seu formato geográfico em torno daquele monte. A rua mais famosa de Esmirna era chamada de Rua do Ouro, ou Rua de Ouro, que ficava no pé do Monte Pagos, começava no templo de um deus grego pagão chamado de Zeus, e terminava no templo da deusa greco-romana chamada Cibele. Era a rua mais famosa que tinha ali em Esmirna, e era chamada de Rua de Ouro. Então, essa aí é basicamente um pouquinho da história daquela cidade. Diácono Max, nosso irmão auxiliar Mateus e querido ouvinte que estão na sintonia conosco nesta tarde, o evangelista Lucas informa que durante a estadia do apóstolo Paulo em Éfeso, toda a Ásia Menor foi alcançada pelo evangelho, conforme está escrito em Atos, capítulo de número 19, versículo de número 10, que nos diz a palavra de Deus: e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. O que nos leva a entender que foi justamente neste período que a igreja em Esmirna foi estabelecida. Jesus apresenta-se a esta igreja como sendo o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo de número 8. Em seguida ele diz: eu sei as tuas obras e tribulação. A palavra tribulação no original tem um sentido muito radical. Literalmente significa o ato de esmagar um objeto, comprimindo, e isto descreve a vítima sendo esmagada até a morte por uma enorme pedra. Então esse era o sentido da palavra tribulação no original aqui, em que Jesus estava querendo dizer aos irmãos daquela igreja. Em Esmirna, os crentes eram dolorosamente esmagados sob as rígidas cláusulas da lei romana. Eram arrancados de suas casas, capturados nas feiras livres e levados cativos. César jogava toda a força de seu império sobre aquela pequena igreja. Ao expandir-se, Roma conquistou muitos territórios e países, gerando grandes diversidades de línguas e culturas no império. Com tudo isto, alguém poderia perguntar-se como unificar tantas diversificações. A adoração ao imperador foi a resposta. Uniria o império, pois obrigaria cada cidadão romano a prestar, uma vez por ano, pública lealdade diante de César. Mas para os cristãos, adorar a César era uma traição ao Rei dos Reis. Ao invés de declarar César é Senhor, os primeiros cristãos bravamente confessavam: Cristo é Senhor.
Como resultado, passou a igreja a sofrer dolorosamente. Nós vamos para um breve intervalo nesta tarde. Daqui a pouco estaremos retornando, falando sobre este importante assunto, Esmirna, a igreja confessante e mártir. Permaneça conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizel e Pipilos. Muito bem, querido ouvinte, neste momento queremos enviar uma saudação especial à nossa amiga Cristiane, que reside ali no bairro do Viana Moura, que enviou uma mensagem aqui para o WhatsApp do programa e disse que é ouvinte assídua do programa das tardes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Que Deus abençoe você, nossa amiga Cristiane, e quando puder, faça uma visita à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aí no bairro do Viana Moura. O diácono Everton é o dirigente da congregação, juntamente com a sua esposa, irmã Fernanda. Com certeza, toda a igreja estará lhe recebendo com muita alegria, em nome de Jesus. A congregação da Assembleia de Deus, no bairro do Viana Moura da Faculdade, fica localizada na rua principal. Então, quando você quiser, pode fazer uma visita também e com certeza Deus terá uma palavra para o seu coração. Uma saudação especial também para a nossa irmã Dalva, que está na escuta, ao auxiliar Joel da Matriz. Que Deus abençoe nosso irmão Joel, que coopera com o nosso pastor nos programas das sextas-feiras, no programa Escola Bíblica no Ar. Que Deus abençoe nossa irmã Marta, do Portal Kennedy. Que Deus abençoe a ela, seu esposo, irmão Alain. Também ao nosso irmão auxiliar Ricardo, de Serra do Vento, que está na escuta. Que Deus abençoe, irmão Ricardo, nosso irmão Marcos. Que Deus abençoe a todo o povo de Deus que está na sintonia nesta tarde, em nome de Jesus. Muito bem, querido ouvinte da programação do Em Defesa da Fé, Bituria FM 98.3, são agora exatamente 14 horas e 40 minutos. Voltando aqui com o assunto da igreja, do estudo da igreja em Esmirna, uma das coisas, presbítero Leonai, amigo ouvinte da palavra do Senhor, irmão Mateus, que é importante também aqui pontuar, é o histórico de perseguições sofridos pela igreja naquela cidade, ou seja, a igreja em Esmirna, e as lições que nós podemos trazer para a nossa vida no cotidiano. E eu queria começar salientando aqui o que Jesus fala para aquela igreja no versículo 9 do capítulo 2 do livro do Apocalipse. Está escrito assim: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. É importante aqui, presbítero Leonai, como o senhor já mencionou alguns momentos atrás, que a ideia de tribulação aqui, dessa palavra tribulação, que vem do grego trípse, ela implica, ela traz a ideia de a figura de um objeto que de fato está esmagando outra coisa, de uma azeitona que é prensada no lugar da uva que é prensada no lagar. Traz essa ideia de algo que é espremido, de algo que é apertado, de algo que é amassado. E Jesus, quando ele se dirige àquela igreja, ele é direto nisso. Ele diz: eu sei do que é que vocês estão enfrentando, o que é que vocês estão passando aí por não negar o meu nome, o que é que vocês estão enfrentando por conservar a fé. Porque é bom frisar aqui, é bom salientar os amigos ouvintes, que naquela época, o primeiro século da era cristã, depois da década de 60 do primeiro século, ali por volta do ano 65, 64, por aí levantou-se uma perseguição muito grande contra o cristianismo, contra a igreja, por parte do Império Romano. Nero, que era o imperador da época, tinha tocado fogo na cidade, e 10 dos 14 bairros de Roma
foram totalmente queimados. E ele colocou a culpa daquela situação ali nos cristãos. Diz que foram os cristãos que tinham queimado a cidade, e a partir daquele momento levantou-se uma perseguição muito grande do império contra a igreja, contra o cristianismo. E foi nessa perseguição que a tradição diz que o apóstolo Paulo foi morto, que o apóstolo Pedro foi morto, e que outros discípulos do Senhor também foram martirizados. Então, desde aquela época, levantou-se uma perseguição muito feroz contra a igreja do Senhor. E lá em Esmirna não era diferente. Esmirna, a população ali, que era composta por judeus e por romanos também, eles perseguiam muito a igreja naquela localidade. De modo que a cidade era conhecida, como eu já falei antes, era a segunda cidade mais importante da Ásia Menor. Era uma cidade rica, a cidade de Esmirna, mas havia um contraste com a igreja, porque a igreja, apesar da cidade ser muito rica e abastada, a igreja era uma igreja pobre. E Jesus diz isso aqui: eu conheço a tua pobreza, no versículo 9. E a palavra pobreza aqui, no grego, fala de algo, de uma pobreza literal, de algo que se assemelha a um estado de miserabilidade, chegando de fato à miséria. E essa pobreza aqui, ela era fomentada por alguns fatores. O primeiro eram confusões, melhor falando, que eram incitadas pelos judeus, por parte dos judeus que tinha naquela cidade, contra os cristãos. E os cristãos, muitas vezes, daquela cidade acabavam perdendo seus empregos, acabavam perdendo suas propriedades, por causa única e exclusivamente da sua fé, e isso produzia uma pobreza material muito grande e degradante naquela igreja. Só que Jesus diz a ela, a igreja em Esmirna, aos crentes em Esmirna: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Porque o que é que Jesus estava querendo dizer aqui, amigo ouvinte? Que apesar da pobreza material que a população, que os crentes daquela igreja enfrentavam naquela cidade, em Esmirna, Jesus disse que aquela perseguição, que aquela tribulação, que aquela pobreza material acabou produzindo naquela igreja, nos crentes daquela igreja, uma riqueza espiritual muito elevada. E Jesus diz: eu conheço, vocês são ricos espiritualmente. E aqui está uma das implicações, uma das aplicações práticas que nós podemos trazer para a nossa vida hoje, presbítero Ionai, que muitas vezes as dificuldades da nossa vida, as tribulações que nós enfrentamos no nosso cotidiano, em qualquer lugar que a gente esteja, muitas vezes dentro de casa, muitas vezes no trabalho, muitas vezes na rua, muitas vezes na escola, na faculdade, a gente passa por adversidade, passa por luta, passa por prova, mas é importante salientar aqui que quando a gente se mantém fiel à palavra de Deus, essa fidelidade que o Espírito Santo nos dá a força, ela acaba produzindo em nós uma riqueza espiritual. Então as tribulações servem ao seu propósito. Então, se você estiver passando por um momento semelhante ao que os crentes naquela cidade passou, amigo ouvinte, se você está passando por algum tipo de tribulação, de problema, e muitas vezes até por causa da sua fé, eu vim trazer uma palavra do Senhor para você nesta tarde. Permaneça fiel, permaneça firme, que o Senhor Jesus Cristo vai continuar lhe ajudando, e essa tribulação que você tem enfrentado vai produzir em você uma riqueza espiritual sem precedentes. Permaneça fiel. A promessa para aqueles que permanecem fiel é receber das mãos de nosso Senhor a coroa da vida. Diácono Max, no capítulo de número 2 do Apocalipse, versículo de número 10, Jesus diz aos crentes daquela igreja, da igreja em Esmirna, a seguinte expressão: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, como aqui o Senhor bem pontuou, agora há pouco, muitos cristãos foram submetidos até a morte física, por amor ao Evangelho, por amor à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E podemos entender que ao concluir esta carta,
o Espírito relembra de que há uma coisa muito pior do que a morte física. Em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 11, Jesus diz qual seria a recompensa daqueles que permanecessem fiéis até a morte. Ele diz a seguinte expressão: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. A segunda morte implica numa eterna separação do plano, das promessas, do amor e da misericórdia e graça de Deus. Na segunda morte, fé ou confiança em Deus não mais existirão. A salvação será impossível e ninguém esperará por mudanças do futuro. A comunhão com Deus será para sempre perdida. Por outro lado, os que são vitoriosos à medida que habitam no amor de Cristo pela fé, nunca terão medo da segunda morte, pois Deus lhes tem reservado um lugar na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Eis porque Esmirna sujeitava-se à primeira morte. Eis aí o porquê os cristãos em Esmirna se submetiam, se entregavam ao sofrimento, à tribulação, à pobreza, por amor ao Evangelho. Eis aí o porquê que eles se sujeitavam à primeira morte, porque eles temiam o dano da segunda morte, que seria com certeza muito pior. Mas a sua principal motivação não era o medo da segunda morte, e sim o amor que eles tinham por aquele que é a ressurreição e a vida. Que nesta tarde possamos continuar orando pela igreja perseguida e mártir. Na próxima semana daremos continuidade a este assunto, falando sobre Pérgamo, a igreja casada com o mundo. Que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizeo e Pipilos. WhatsApp do programa: 98963-6479. 98963-6479. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Venha participar do culto de doutrina na Igreja Assembleia de Deus em Belo Jardim, toda sexta-feira. Nosso endereço: Rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro, às 19 horas. Deus tem palavra para abençoar sua vida. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Presidente: Pastor Ailton José Alves. Coordenação local: Pastor Hélio Ribeiro. Participe. Venha a mim, como em meio a um deserto. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizeo e Pipilos. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Avisos da semana. Muito bem, querido ouvinte, neste momento queremos avisar a todos que amanhã, sexta-feira, teremos mais um grande culto de doutrina da Palavra de Deus às 19 horas no Templo Matriz da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, localizado na Rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, número 89, bairro do São Pedro, próximo à Praça dos Correios. E o nosso pastor Hélio Ribeiro vos espera com uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Então convide sua família, estejam todos presentes amanhã às 19 horas no grande culto de doutrina da Palavra de Deus, que com certeza será uma bênção para as nossas vidas.
Nosso pastor também pede para avisar que neste próximo sábado haverá grande culto de Santa Ceia no Templo Matriz e todos os irmãos, toda igreja está convidada para estar participando também. Neste próximo domingo, às 13h30, haverá reunião geral para o Corpo de Obreiros e Lideranças no Templo Matriz e às 14 horas, estudo da Palavra de Deus, alusivo ao aniversário do Conjunto Infantil na congregação em Lagoa da Chave. E à noite, o encerramento da festividade do Conjunto Infantil também naquela congregação ali em Lagoa da Chave. Também nosso pastor pede para avisar que neste próximo domingo haverá culto de reencontro na congregação em Água Fria e também culto de reencontro na congregação no bairro do Tereza Mendonça. Você, querido ouvinte, é o nosso convidado especial. Procure a Igreja Evangélica Assembleia de Deus mais próxima da sua casa, faça uma visita, com certeza você será abençoado pela palavra de Deus. E neste momento queremos externar a nossa gratidão ao nosso Deus por mais um programa em defesa da fé realizado em mais uma quinta-feira. Que ao nosso Deus seja toda honra, glória, louvor. Também agradecemos ao nosso querido pastor Hélio Ribeiro, que Deus continue abençoando o anjo da igreja, o servo de Deus, à frente do trabalho do Senhor aqui nesta filial. E também agradecemos a cada um dos ouvintes que estiveram conosco na sintonia nesta tarde. Que Deus te abençoe em nome de Jesus pela sua audiência, e agradecemos também a participação mais uma vez de cada um dos irmãos que fazem parte da equipe do programa Em Defesa da Fé. E muito bem, também queremos mandar um abraço especial para cada ouvinte, para cada irmão que permaneceu na sintonia do programa Em Defesa da Fé. Quero mandar um abraço para minha prima aí que está acompanhando também, a irmã Roberta, para toda a família, o irmão Will também, o seu esposo. Que Deus abençoe a cada um, continue sintonizado, Deus tem uma palavra para o seu coração. Momento de oração. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta tarde feliz, Senhor, queremos te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui estarmos participando de mais um programa Em Defesa da Fé. Louvamos a Ti pela Tua graça, pela nossa salvação em Ti, e queremos neste momento rogar as Tuas ricas bênçãos sobre cada vida que está participando, que está na audiência, cada ouvinte que está sintonizado nesta tarde conosco. Continue abençoando, Senhor, a cada um, onde quer que esteja, no seu lar, no seu veículo, no seu trabalho. Que o Senhor continue abençoando e ajudando a cada vida, Pai. Salva, Senhor, aquela vida que é carente de ter um encontro contigo. Entra nos lares, visita as famílias, abençoa, Senhor, a nossa cidade, as lideranças, ó Pai, todas as autoridades. Continue abençoando a direção desta rádio, a cada um, Pai, que faz parte da equipe do programa Em Defesa da Fé. Tudo isso nós te pedimos e desde agora te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queremos enviar uma saudação também à nossa irmã Lurdinha, que enviou uma mensagem aqui para o WhatsApp do programa. Que Deus abençoe a irmã Lurdinha, nosso irmão Jairo, minha esposa, a irmã Gisele, minha filha Elian. Que Deus abençoe, irmão Dorico, a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amanhã, às 14 horas, estaremos aqui mais uma vez com o programa Escola Bíblica no Ar. No sábado, de 11 ao meio-dia, Juventude Cristã. E de hoje a 8, na próxima quinta-feira, às 14 horas, estaremos mais uma vez aqui, se Deus assim nos permitir, com mais um programa Em Defesa da Fé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Em Defesa da Fé, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim.